Tudo bem? Aqui é Olavo. E hoje eu quero te dizer, gente, que nem toda doença, tá, ela se cura com remédios. Hoje nós vamos falar da lepra e vamos fazer uma analogia à lepra ao pecado moderno. Nesse capítulo de Levítico 14, Deus nos ensina que assim como ele curava lá atrás, ele curava a lepra, hoje ele pode curar, ele cura o seu pecado moderno. Hoje o pecado moderno são as angústias, os ódios, as ansiedades que nos corrói por dentro, né? Eles nos corrói por dentro devagar, em pequenas doses, e quando a gente vê, ele toma conta de toda a nossa alma. Mas Deus, ele quer te curar, ele pode te curar e certamente ele vai te curar. Beleza? Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje no capítulo de Levítico 14, tá? É um capítulo espetacular, onde Deus ele continua demonstrando que assim como ele curou lá os leprosos, ele pode te curar do teu pecado, do nosso pecado, hoje ainda, certo? Bom, contextualizando, pessoal, ao capítulo de Levítico 14, nesse capítulo Deus continua orientando, né, Moisés e Arão as medidas que devem ser tomadas às pessoas que contraírem lepra, né? No capítulo anterior você viu que como que o sacerdote diagnostica, né? Ele não cura, quem cura é Deus, mas o sacerdote foi capacitado por Deus para diagnosticar como é que se diz? A complexidade daquela lepra. Se ela é superficial, se ela não é superficial, e adotar as medidas necessárias para cada tipo de situação. Nesse capítulo, a pessoa já passou lá pela quarentena, de acordo com aquilo que Deus orientou, e ele continua falando a respeito disso, orientando, né, ordenando a respeito de como deve ser feito. Em algumas situações, a pessoa retorna, raspa todo o cabelo, raspa todo o pelo do corpo, né, lava as vestes, verificado na sua própria residência se a parede está contaminada com lepra. Enfim, é um capítulo bem extenso, eu aconselho que você leia, né, o capítulo para que você entenda também assim mais detalhes, né, caso seja que você goste, né, de mais detalhes. Mas eu me apeguei mais na reflexão, eu me apeguei mais no recado que esse capítulo traz para a nossa vida moderna. Inclusive tem uma coisa interessante, que é a questão das duas pombas, né? Antes disso, quero até falar o seguinte, uma coisa interessante também, né? Mais uma. E o sacerdote, ele não espera que o leproso vá até ele. Ele vai até o leproso, né? E isso é uma comparação, né? É uma constatação que Deus ele vai até você. Ele não espera você vir até ele necessariamente. Você pode ir até ele? Pode, mas ele também não espera, não. Ele vai até você, tá? Quando ele percebe que você está doente. E a gente já falou isso aqui em outros capítulos. Ele vai aonde for. Ele vai nas zonas inferiores, piores que você imaginar. Ele não fica lá com você, mas ele resgata você de lá se você realmente estiver disposto a se transformar e a se entregar. E uma outra situação agora sim voltando, que é o ritual dos pássaros. Esse ritual ele remete totalmente a Cristo, né? É um ritual nas águas onde envolve-se duas pombas, dois pássaros, duas pombas, né? Uma morta significa o pecado em si, né? O que ele te fez, aquilo acabou, aquilo morreu. E a outra, ela é libertada, ela é livre. É lindo isso, porque ela é libertada para viver a vida nova, para viver a transformação que Deus permitiu na vida dela. E isso remete a Cristo, né? Ele morreu por nós, né? Ele morreu pelos nossos pecados, e ele, com a morte dele, permitiu que a gente possa viver. A gente está aqui hoje, a gente agradece a ele. A gente está vivendo porque ele morreu pelos nossos pecados, né? Então é um capítulo que remete também a essa questão. A questão que eu achei crucial, que eu achei central desse capítulo, é que hoje a lepra é o pecado moderno. É o pecado que
ele se entranha na nossa alma através de quê? Através do ódio, através das angústias, através da ansiedade, como eu falei, através da escassez, através da avareza, teimosia, né? Em cismar, tem um negócio que é chato, né? Que você fala que você tem. Hoje as pessoas têm que ter razão. Se você não tiver razão da sua narrativa, você não aceita. Você não aceita, você cria, né, inimigos. Eu digo cria porque às vezes a pessoa que discordou da sua narrativa, ela nem se considera sua inimiga. Ela simplesmente discordou daquilo que você fala e ela tem a narrativa dela. Ou não tem narrativa nenhuma, mas não concorda com a sua. Beleza? Hoje em dia não pode. Você precisa concordar com a narrativa daquela pessoa. Se a pessoa acha que você tem que ter essa narrativa, você tem que ter. Ela não aceita que você não tenha. Ela não aceita um contraponto. É o que ela é. A nossa sociedade hoje está assim. E isso é difícil, é complicado. Porque mesmo nós que procuramos, aqui no meu caso, né, como eu digo, eu sou uma pessoa iniciante lendo a Bíblia, uma pessoa comum, não sou teólogo, não sou especialista, mas tenho sim o interesse de viver de acordo com o que Deus me ensina na Bíblia. E é por isso que eu leio diariamente a Bíblia e venho aqui incentivar você a fazer o mesmo, tá? Para que eu possa continuar evoluindo, continuar melhorando. Isso eu identifico, eu entendo, eu tenho consciência que faz bem para a minha alma. Aquela pessoa que ficou lá para trás, aquele lava que ficou para trás, eu não quero ser mais. Eu não quero cometer os mesmos erros que eu cometi lá atrás. Eu vou continuar errando? Eu vou errar? Certamente vou errar. Mas eu pretendo errar em coisas diferentes, né? Errar em outras coisas. Em errar menos e acertar mais. É isso que a gente pretende. Dizer que pretende ser perfeito, que não errar mais, isso é mentira minha. Eu estaria sendo hipócrita aqui. Não é o meu objetivo. Eu entendo que você também perceba isso. Você não vai conseguir ser perfeito. Mas hoje, nas narrativas que a gente ouve muitas vezes, pessoas que até mesmo vêm falar da palavra, vêm dar lições positivas até, elas se colocam muitas vezes como perfeitas, como intocáveis, como pessoas que não cometem delitos, não cometem erros. E isso não existe, tá, pessoal? Não acredite nessa narrativa. Procure desconfiar bastante daquelas pessoas que se acham perfeitas, porque nós não somos. O único perfeito que teve nessa terra aqui foi Jesus Cristo, e nós sabemos muito bem o que fizemos com ele, né? Então não existe isso. Nós podemos sim nos modelar e devemos nos modelar nas atitudes dele, mas precisamos entender, e Deus sabe disso, tá? Muito, que nós não somos perfeitos e não vamos conseguir ser perfeitos. Beleza? Então, queria que você comentasse até, tá aí. O que você acha? Você acha que faz sentido isso que eu estou falando? É por aí mesmo? O que você acha? Você acha que essa lepra ela faz sentido com a analogia que eu fiz do pecado moderno? É isso mesmo? Queria que você deixasse seu comentário aí para que a gente trocasse ideia aqui a respeito desse assunto e de outro assunto qualquer que você queira a respeito da Bíblia. Tá? Voltando e finalizando, até para não ficar muito extenso o vídeo, eu acho que você precisa, você, né, nós precisamos perceber, tá, quando uma coisa começa a ficar exagerada. Tá? E outra coisa interessante nisso, né, outro dia eu ouvi alguém falar, acho que foi o pastor Diego, eu assisto muito, né, os vídeos do pastor Diego lá do Jesus e a Bíblia, é um canal que eu gosto demais, que me inspira bastante, em que ele disse uma situação de o diabo ele é paciente ao extremo, ele não tem pressa, ele vai colocando coisinhas na sua cabeça de maneira bem devagar, ele percebe, ele estuda suas fraquezas, certo? E aí devagarzinho ele vai. Vou contar rapidamente aqui um exemplo, né? Eu há algum tempo, já uns 2, 3 anos talvez, eu cismei de cortar o açúcar. Quando é que mas eu uso pouco açúcar, tá? Mas quando é o horário que eu uso mais açúcar? O açúcar que eu uso mais, que pelo menos eu percebo, é de manhã no café. Eu evito refrigerante, eu não sou muito de açúcar, enfim. Mas só que esse açúcar no café com leite ou no café puro, ele remete muito a uma memória afetiva minha com a minha avó, né, com a minha mãe, de manhã, tomando café.
E tem vezes que eu acordo e falo, caramba, que vontade de tomar aquele café. Na verdade, é a vontade de estar com eles, né, com aquelas pessoas que já partiram. Mas o que ele faz? Ele usa o quê? Uma coisinha que você sente de fraqueza para te... Aí você, uma vez... E eu às vezes, eu fico meses sem usar o açúcar. Tanto é que aqui em casa o açúcar demora a acabar, porque Heitor também não é muito de açúcar. Só que às vezes eu me pego aí 1, 2, 3 dias. Ih, caramba, ó, olha só como é que eu já estou escorregando. Aí eu não, para. Porque quando você tem consciência, pessoal, que você precisa da ajuda de Deus, você está sempre orando, né? E ele diz, né? Está aqui na Bíblia também, ó, orar e vigiar é necessário, é isso? Então você precisa vigiar suas atitudes, vigiar se você realmente está sendo fiel, se você está sendo firme naquilo que você está fazendo. Porque senão, repito, ele vai corroendo ali a tua alma, vai correndo as tuas atitudes. Quando você vê, você de novo é a pessoa que faz operação bariátrica e daqui a pouco está comendo as mesmas besteiras, está engordando de novo. Então a gente precisa orar e vigiar, pessoal. Bom, esse capítulo é o capítulo de hoje, tá? Onde eu entendo, a minha reflexão foi essa, eu entendo que a lepra hoje, ela é representada pelo pecado moderno, né? Que é o isolamento, que é a ansiedade, que é a angústia, que é o ódio, que é o rancor. Mas o recado que eu posso te dar, que eu te garanto, é que assim como Deus fez lá, tá? Ele curou, ele continua curando hoje. Então entrega a tua ansiedade, entrega a tua angústia, entrega o teu rancor, entrega o teu ódio nas mãos de Deus e certamente ele vai te curar. Ele pode me curar e ele vai curar você também. Tá certo? Bom, se você ficou até o final, eu peço que você se inscreva no canal, tá? Me ajuda, por favor, com mais inscrições, tá? Ativa o sininho de notificação para que você possa receber a notificação dos novos vídeos. Eles são diários, tá? Eu faço vídeo todos os dias com um capítulo da Bíblia, onde eu faço a reflexão desse capítulo e procuro viver de acordo com esse ensinamento e com a intenção de incentivar mais pessoas aí a também começar a ler a Bíblia e procurar viver de acordo com os seus ensinamentos. Peço que você compartilhe com um amigo, com uma amiga que você entenda que também mereça receber essa mensagem, tá? E deixe seu comentário. O seu comentário ele é muito importante, porque o seu comentário me ajuda, ele te ajuda, ele ajuda outras pessoas, ele faz com que nós possamos espalhar cada vez mais a palavra de Deus. E eu acho que ele vai ficar alegre e muito contente com essa atitude que nós temos. Nós precisamos agradar a Deus. Esse é o nosso objetivo. Por último, peço que você deixe o seu like. Tá? O seu like é muito importante para levar essa mensagem a outras pessoas. E como eu disse, quanto mais pessoas virem para cá, refletir, conversar sobre a palavra de Deus, melhor, para que a gente possa viver em paz e viver o que essa palavra nos ensina. Tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos que ficaram até aqui e até o próximo vídeo, pessoal.